Pois é, o seu cafezinho pode estar drenando as suas contas sem você perceber. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não para analisar, não para pensar ali nos pequenos valores que podem fazer uma grande diferença, né, no nosso mês, ou seja, nas contas da nossa empresa, e a gente não para pensar. Então, o seu cafezinho pode estar sim drenando o dinheiro da sua empresa, drenando ali possivelmente os seus lucros, e você talvez não parou para pensar nisso ainda. E por que eu estou falando de cafezinho? Por que eu estou falando de drenar lucro? Por que eu estou falando disso tudo? Que eu já venho falando aqui no canal, já venho falando nas redes sociais já há um bom tempo, que se a gente não controla os dados da nossa empresa, se a gente não tem uma rotina, uma metodologia de business intelligence, ou seja, de inteligência de negócio, a gente acaba não olhando para muita coisa. E quando eu digo muita coisa, eu digo começar com aquilo que é pequeno. Porque, obviamente, se você é empresário, se você é microempreendedor e você olha lá na sua conta um valor de R$ 100, 200, 1.000, aí vai depender, né, do quanto a tua empresa gasta, do quanto a tua empresa investe. Mas, teoricamente, se a gente parar para analisar os valores pequenos, é através desses valores pequenos que a gente consegue fazer uma grande mudança na nossa empresa, principalmente em relação a custos. E é claro que não é porque a economia está bem ou a economia está mal que a gente não deve parar para analisar os custos da nossa empresa. Então, por isso que o cafezinho é um exemplo, mas podem existir outras coisas que estão drenando o lucro da sua empresa. Ou seja, são despesas, são contas que você paga hoje, que se você tivesse condições de reduzir ou então até mesmo de cortar definitivamente, isso pode ajudar a sua empresa a ter mais lucro. Mas como é que a gente chega nessa visão? Como que a gente entende qual é o problema? A gente precisa olhar para os dados. A gente precisa entender quais são as despesas, quais são os tipos de despesas, se essas despesas são fixas, se elas são variáveis. A gente precisa entender se essas despesas são essenciais ou não para que o meu negócio continue, ou seja, para que eu consiga efetuar as vendas que eu preciso, seja venda de produto, seja venda de serviço. Mas o que importa é a gente ter esses dados na mão para conseguir identificar possíveis problemas ou até mesmo possíveis opções de melhoria. E é por isso que eu digo que o BI é tão importante. Por mais que muita gente diga que Business Intelligence é só para grandes empresas ou então é só para empresas que têm uma equipe de tecnologia extremamente ultra mega power, isso é mentira, ok? Não é verdade. Se você é empresário, empreendedor e você quer implementar Business Intelligence na sua empresa, a única coisa que você precisa é, primeiro, gerar os seus dados. Então, se você consegue gerar os dados, ter na palma da sua mão as contas que você tem a pagar, os custos que você teve durante o mês, tudo aquilo que você comprou, tudo aquilo que você pagou, os fornecedores, e você consegue colocar tudo isso, por exemplo, numa planilha. Exatamente. Você pode colocar numa planilha de Excel, você pode utilizar o Google Planilhas para isso, não importa. Não importa a forma que você vai gerar os dados. O que importa é que você controle, que você gere essas informações. Só que, quando a gente está falando em geração de informação, a gente está falando a nível operacional. O que isso significa? Significa que durante a operação da sua empresa, ou seja, durante o dia a dia, essas informações precisam estar em algum lugar. Elas precisam ser inseridas em algum lugar. Numa plataforma, num sistema, numa planilha, enfim, independentemente de onde seja. Mas a questão é que elas precisam ser inseridas. Então isso é a nível operacional. Quando a gente está colocando essas informações, a gente está inserindo, né? Por exemplo, se você tem algum aplicativo aí de gestão financeira pessoal, quando você faz uma compra, você acessa esse aplicativo e coloca lá: gastei R$ 20 de supermercado, paguei com cartão de crédito tal. Ou então você vai numa loja, compra alguma coisa e é roupa, vestuário. Então eu gastei com vestuário. Olha só, o importante é a gente definir o tipo da despesa que a gente está pagando. Porque se a gente simplesmente lança informação e a gente não para analisar que tipo esse gasto é, que tipo essa despesa é,
depois não tem como a gente implementar Business Intelligence. Por quê? Porque a gente não tem essa separação, a gente não tem uma organização dos dados. Então, primeiro de tudo, gere essas informações. Segundo, você precisa organizar essas informações de alguma forma. Tem empresas que utilizam diversos tipos de despesa. Mas se você não faz isso hoje, eu sugiro começar do básico. Coloca lá um tipo de despesa bem simples: água, luz, mercado, por exemplo, fornecedores. E aí, se você conseguir, defina o que é despesa essencial e o que não é. Às vezes o cafezinho pode ser um gasto bem grande e expressivo na sua empresa e talvez ele não seja tão essencial assim. Talvez compra de água mineral, por exemplo. Quem sabe se você trocasse a água mineral por um filtro na sua empresa, e aí você tem que analisar quanto de água você gasta. Vale a pena pagar R$ 200 num filtro, por exemplo? Né? Só não esquece que o filtro tem que trocar o filtro de água, né, a cada 6 meses. Então, isso são coisas que podem ser analisadas se você tiver os dados na sua mão. E aí, depois que você fez a geração, depois que você conseguiu, né, tipar isso, ou seja, deixar esses dados, essas despesas tipadas, aí sim você pode criar Business Intelligence. E como é que você faz isso? Tá? Não tem nada muito impossível. Teoricamente é bem simples, tá? Você pode criar gráficos, você pode gerar indicadores através do próprio Microsoft Excel, através do Google Planilhas, ou você pode utilizar alguma ferramenta de BI que seja gratuita, como por exemplo o Power BI da Microsoft. Ele também é gratuito para você usar para o seu usuário, ou seja, né, para você usar na sua empresa. E você consegue puxar os dados do Excel, você consegue puxar os dados aí de diversos sistemas e você consegue gerar Business Intelligence. Tá bom, mas beleza, eu gerei os gráficos, eu gerei os indicadores ali bem básicos do meu negócio e aí eu quero realmente fazer BI, eu quero realmente utilizar BI. O que é isso? É você ter essa informação no momento certo e você poder analisar isso. Então você vai sentar na sua mesa, vai pegar o teu celular, não sei aonde você gerou esse BI, tá? Se for pelo Excel, se for pelo Google Planilhas, e você vai ali todos os dias, uma vez por semana, você vai analisar essas informações. Você vai tirar um tempo para fazer essa análise. Porque BI também é isso. Se você gerou os dados, preparou os dados, você está exibindo esses dados em algum lugar, você precisa analisar, tirar tempo para fazer a análise disso. E quando você tem todas as informações ali na palma da sua mão, você tem todos esses dados, digamos assim, né? Numa tela só, num local que é fácil para você visualizar, eu tenho certeza que as ideias vão surgir. As ideias de redução de custo, as ideias de quando é mais difícil para você conseguir dinheiro, os teus recebimentos, o teu fluxo de caixa, tudo isso você vai conseguir visualizar de uma maneira melhor. Então, a grande dica, a grande sacada de tudo é gerar dados, organizar esses dados o máximo que você puder e depois gerar indicadores, gráficos, que você consiga analisar de um jeito que seja mais fácil e que isso gere valor para você. Tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente investe tempo ou investe dinheiro, a gente tem que mensurar o quanto de valor isso pode gerar para nós, para nossa empresa. Então, através do BI, através dessa análise dos dados, é uma maneira de você conseguir entender o quanto de valor você vai conseguir gerar com tudo isso. E se você está aí em busca de redução de despesas, a mesma coisa. Então você parou, analisou o quanto você vai conseguir reduzir. E aí vai te gerando ideias e novos insights para o seu negócio. Então por isso que eu digo que o cafezinho pode sim drenar o dinheiro da sua empresa, pode drenar o teu lucro, porque quanto mais despesa a gente tem, menos lucro a gente acaba tendo no final, tá bom? Eu comecei esse vídeo aí com tanta pressa para falar para vocês sobre o cafezinho e nem falei meu nome, mas se você não me conhece, eu sou o Carlos Colenetes do Mentor BI, também sou o CEO da XBit Software e quero deixar aí essa dica para você hoje e pedir para você curtir a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram e também tem um canal do Mentor BI no YouTube com diversas dicas super legais e também de ferramentas de Business Intelligence que você pode implementar aí na sua empresa. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e não se esqueça, cuidado com o cafezinho, cuidado com aquelas despesas bem pequenininhas que a gente acaba não tendo assim um olhar especial para elas, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!